pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, e me vês, e me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos vivendo a Quaresma, um tempo de conversão, de voltarmos a experimentar a misericórdia de Deus, que sempre nos perdoa, que nos dá as graças necessárias para uma nova conversão, para renascermos na nossa vida espiritual, para repropor-nos a luta espiritual em busca da santidade de vida. Na quarta-feira de cinzas, quando se iniciou a Quaresma, a Igreja propôs para a nossa meditação um trecho do Evangelho extraído do Sermão da Montanha. Como bem sabemos, o Sermão da Montanha, e mais concretamente uma parte dele chamada de Sermão das Bem-aventuranças, é um verdadeiro programa de santidade, em que Jesus nos propõe viver o seu exemplo, seguir o seu exemplo de vida. O Papa Bento XVI dizia que era um autorretrato de Cristo, esse sermão das bem-aventuranças, e que nós devemos seguir a Cristo vivendo essas qualidades que ele vivia: o desprendimento, a aversão ao pecado, a mansidão, a pureza de coração, a misericórdia, a fome e sede de santidade, a coerência de vida, mesmo com perseguição, que possa vir dessa coerência. Aqui já temos vários campos para meditarmos na Quaresma. Pode ser um desses pontos de luta para a nossa mudança. E no final desse sermão das bem-aventuranças, no Evangelho de São Mateus, ele conclui esse sermão com as seguintes palavras de Cristo: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O que nos chama a atenção é que no mesmo sermão, segundo São Lucas, não São Mateus, as palavras que Jesus diz são distintas. Diz: sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai Celestial é misericordioso. Inclusive, esse foi o lema do ano da misericórdia: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Pode parecer à primeira vista que os dois evangelistas encerram o sermão de forma diferente: sede perfeitos, sede misericordiosos, outro. Mas a perfeição está na misericórdia. O teólogo Scott Hahn comenta: a misericórdia de Deus é o seu maior atributo, porque é a soma e a essência do seu poder, da sua sabedoria e da sua bondade. A misericórdia junta tudo: poder, sabedoria e bondade de Deus. A misericórdia, então, é o poder de perdoar o pecado. O poder maior não dá, só Deus pode perdoar o pecado como ofensa a Ele. É sabedoria, a sabedoria do amor que perdoa tudo, e a bondade de Deus que se manifesta em querer dar o seu perdão. Deus ensinou a Moisés que a misericórdia estava unida ao seu nome, quando fala no livro do Êxodo: vou fazer passar diante de ti toda a minha bondade e pronunciarei diante de ti o meu nome, Javé, pois dou a minha graça a quem quero e uso de misericórdia com quem me apraz. E São Tomás de Aquino afirma que o próprio de Deus é usar de misericórdia, o perdão perfeito que manifesta a perfeição de Deus, a sua onipotência. Então Deus, podemos dizer,
que nos chama à santidade. O sermão das bem-aventuranças é um chamado à santidade. Tanto que no dia de todos os santos é o evangelho do dia, né? O chamado à santidade. E como alcançar essa santidade? Como conseguir ter um coração misericordioso como o coração de Cristo? A resposta se encontra logo depois do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, melhor dito, no capítulo 6 de São Mateus, que é o evangelho que eu comecei a dizer, da quarta-feira de cinzas. Trata-se de um discurso do Senhor sobre a oração, sobre o jejum e sobre a esmola. Então, é uma continuação do que ele vinha falando. Podemos dizer que a chamada universal à santidade, que São José Maria Escrivá e o Opus Dei veio recordar que todos estamos chamados à santidade, também é uma chamada à misericórdia, sem dúvida, mas também é uma chamada à oração. E o Catecismo da Igreja diz isso, que nós temos uma chamada universal à oração, uma chamada universal ao jejum, né, e às obras de misericórdia. E só é possível buscar a santidade com oração, com penitência e com boas ações, com obras de misericórdia. E vamos ler o Evangelho, né? Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Nas vossas orações não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste, como os hipócritas, que mostram um semblante abatido, para manifestar aos homens que jejuam. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça, lava o teu rosto, e assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai. Então, esse trecho, né, desse Sermão da Montanha, o Senhor nos adverte que não devemos fazer as boas obras, da esmola, orar, jejuar, para ser visto pelos homens, pois assim não receberemos a recompensa do nosso Pai Deus, não receberemos a santidade do céu. Que devemos buscar a glória de Deus antes de tudo, e não a nossa glória pessoal, que seria uma vanglória. Jesus, no mesmo Sermão da Montanha, disse, né, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Devemos fazer boas obras, sem dúvida, mas para a glória de Deus, não para a nossa glória pessoal. Então vamos considerar em primeiro lugar o chamado à oração que o Senhor nos faz, né? Quando orardes, não sejais como os hipócritas, etc. Não useis palavras vãs. Então, nosso Senhor nos pede que nós tenhamos uma oração simples, sincera, que não sejamos loquazes. Devemos ter uma oração cara a cara, sem anonimato, de um filho com o seu pai. E como é importante para a busca da santidade essa vida de oração, que é um diálogo com Deus. O profeta Jeremias dizia: quando orardes a mim, eu vos ouvirei. E temos que dirigir-nos a Deus todos os dias, ter um tempo de oração e encararmos com Deus com sinceridade. Se nós não entendemos algo na nossa vida, devemos perguntar a Deus. Se algo nos faz sofrer, devemos queixar-nos com Deus. Se precisamos de algo, peçamos a Deus. E que pena que muitas pessoas não conversam com Deus, não falam de tantos temas que deveriam falar com seu Pai Deus. Tem tantos acontecimentos que não levam à oração.
Nossa Senhora meditava todas as coisas no seu coração, para descobrir qual era a vontade de Deus, o que ela deveria fazer em cada momento da vida. Tudo, de tudo ela falava com Deus. Às vezes nós não fazemos isso, não temos uma vida de oração, não temos uma intimidade com Deus, não temos essa sinceridade de vida, essa abertura com Deus. A primeira condição é isso, dirigir-nos a Deus. Segunda condição para fazer uma boa oração é escutar a Deus. Muitas pessoas não conseguem fazer uma boa oração, pois não querem ouvir o que Deus tem a dizer. São autossuficientes, pensam que já sabem o que fazer, ou têm medo de ouvir algo que comprometa demais. Não tem a coragem de rezar da forma que rezava São José Maria, né? Que dizia para o Senhor: Senhor, o Senhor está contente com José Maria? O Senhor está contente comigo? E deixar que Deus fale. Né? E Deus vai falar, hein? Se a gente abre a alma dessa forma. O Senhor está contente comigo? Estou sendo um bom filho de Deus? O que na minha vida eu precisaria mudar? Será que eu me encaro com Deus dessa forma e pergunto assim? Não ter medo de ouvir algo que comprometa, que exija uma mudança de vida, porque será para o nosso bem, para a nossa felicidade. O que Deus nos pede é o melhor para nós também. Na oração, devemos compartilhar nossa vida com Deus. Há um ponto famoso no livro Caminhos, no capítulo Oração, que é o ponto 91, que São José Maria diz: escreveste-me, orar é falar com Deus. Mas de quê? De quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos, sucessos, fracassos, né? Ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, e ações de graça, e pedidos, e amor, e desagravo. Em duas palavras: conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Será que eu sou um amigo íntimo de Cristo? Um amigo íntimo do Pai? Né? Então, que eu compartilho a minha vida com Deus, que eu posso dizer com São Paulo que eu tenho uma vida escondida com Cristo em Deus. Porque eu compartilho a minha vida com Deus. Não é só as minhas coisas, são minhas e de Deus. Então, é fundamental na nossa vida que cuidemos muito da oração. O tempo de Quaresma é um tempo de oração também. Quando a gente faz a oração universal, a oração dos fiéis na missa, no tempo da Quaresma, a gente fala exatamente isso. O sacerdote puxa dizendo que todo tempo é propício para a oração, mas devemos elevar a nossa oração a Deus em fervorosa vigília com Cristo neste tempo, né, de Quaresma. Essa é a ideia, não é literal, mas essa é a ideia. Se todo tempo a gente tem que rezar, na Quaresma mais ainda. E podemos seguir o exemplo de Santa Teresa de Ávila, que é considerada a doutora da oração, né? Como todos nós sabemos, Santa Teresa se destacou muito pela vida de oração. Vale a pena relatar aquele episódio da Quaresma, de 1554, quando Santa Teresa tinha 39 anos, e ela mesma dizia que ela vivia numa vida tíbia, era uma freira tíbia, e acontece esse episódio, né? Teresa encontra a imagem de um Cristo muito chagado, que vai marcar profundamente a sua vida. E leio as suas palavras. Aconteceu-me que, entrando um dia no oratório, vi uma imagem que haviam trazido para guardar ali. Era um Cristo muito chagado, tão devota que só de pôr nelas os olhos e vê-lo em tal estado, fiquei toda perturbada, porque representava bem ao vivo o que passou por nós. Foi tanto que senti por ter-lhe agradecido tão mal aquelas chagas, que parecia partir-me o coração. Lancei-me a seus pés, derramando muitíssimas lágrimas, e suplicando-lhe que me fortalecesse de uma vez para não mais o ofender.
Ele viu, ela é a conversão de Santa Teresa, né, de conversão, ela já era uma freira, mas ela era uma freira típica, né? E nesse momento que ela vê Cristo chagado, muito bem representado, aquilo toca o coração, Deus tocou o coração dela. E o desejo dela é nunca mais ofender a Deus. Santa Teresa depois vai dizer, antes morrer do que pecar. E Santa Teresa, como ela via a oração, ela falava que era um relacionamento de amizade com Deus, em que frequentamos face a face aquele que sabemos que nos ama. Outra vez Santa Teresa diz, o tempo de oração é o tempo que eu sou de Deus e Deus é meu. É outra definição livre de oração dela, né? Então, e Santa Teresa ensina-nos a ter essa sede de Deus, que vai se manifestar na meditação, na oração, em dialogar com Deus, de ser amigo de Deus. E nós dedicamos um tempo à oração, pode ser excelente propósito da quaresma, se a gente não viveu até agora, a gente pode viver no resto da quaresma, um tempinho de oração todo dia, um tempo para conversar com Deus, para abrir a nossa alma. Veja algumas frases de Santa Teresa sobre a oração. A oração consiste em tratar Deus como um pai, um irmão, um senhor, um esposo. Ela fala esposo porque ela era freira. Normalmente nós, né, não tratamos assim. Tratamos como o nosso pai, o nosso amigo. Outra frase dela: o Senhor quer mostrar à alma que Ele pretende unir-se a ela numa amizade tão íntima, de modo que entre eles não exista nenhuma coisa que os divida, que os separe. Então, na oração que a gente consegue querer essa união com Deus, que nada nos separe de Deus. E impressiona muito a simplicidade de Santa Teresa, a sua amizade com Jesus. Então é muito significativo, eu gosto de contar esse episódio na vida de Santa Teresa. Numa das viagens para a fundação de um mosteiro, aparece um obstáculo quase intransponível, né? Então o rio estava cheio, estava de uma cheia, imenso lençol d'água, sobre o qual mal se distinguia a ponte. Então a água estava passando por cima da ponte, tão estreita que ao menor desvio poderia ir a carroça, a mula, frades, freiras, criados e fundadora para a água. Mas mesmo assim ela quis arriscar. Todos os presentes puderam ver o resultado. A carroça derrapou, ficou suspensa sobre a corrente. Teresa saltou com a água pelos joelhos e lançou a Deus o seu apelo: Senhor, no meio de tantos males, ainda por cima isso? Respondeu-lhe o Senhor, a locução divina: Teresa, assim eu trato os meus amigos. Resposta de Santa Teresa: e é por isso que tens tão poucos. Ela respondeu isso para Jesus, que é seu amigo. Assim que eu trato meus amigos, por isso que tem poucos, né? Se trata assim. E a gente vê também no Evangelho muitas frases desse tipo, pessoas que eram amigas de Cristo. Marta, irmã de Lázaro, né? Senhor, se tivesse estado aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que tudo que pedir a Deus, Ele escutará. No fundo, está pedindo que faça alguma coisa, né? Com toda simplicidade, quando ela acha que Maria tem que ajudar ela no serviço da casa, fala para Jesus: não te importas que eu esteja só no serviço da casa, enquanto Maria, né, está aí, né? Então, quer dizer, isso é oração? É oração. Também Jesus é simples com Marta. Marta, tu te preocupas, te afadiga com muitas coisas. Só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Também corrige, mas com tal simplicidade. Então, os santos nos convidam a isso, a sermos simples na oração. E São José Maria às vezes dizia: Senhor, eu estou contando os minutos que falta para terminar essa oração. Falava para o próprio Deus, que não estava mais aguentando ficar ali parado fazendo oração, né? Mas isso é sinceridade, né? E logo depois ele dizia: veja como meu amor é tão pouco, né? E pede ajuda. E
Outra coisa que Santa Teresa mostra muito é que na oração nós não só falamos com sinceridade, mas Deus nos dá muita graça. A primeira oração nos ilumina a vida para vermos o que nós precisamos mudar, mas depois dá graças para mudarmos. Veja o que ela diz: como são tão poderosas essas palavras de Deus, que não só a inteligência as entende, mas que também iluminam para entender a verdade e dispõem a vontade para querer realizá-la. E outra vez ela diz: almejemos e pratiquemos a oração, já não para desfrutar, mas para ter força de servir a Deus. Como eu vou ter força? Rezando. Porque sem oração eu não consigo. E muitas vezes, quando Teresa já estava idosa, e ela mesma já resistia a fazer novas fundações, porque estava cansada, com toda razão, ela dizia que às vezes fazia oração e saía resolvida e animada a fundar o que fosse preciso, que o mundo inteiro não seria capaz de freá-la, porque Deus lhe dava essa força. Ela entrava abatida, desanimada, porque já estava cansada, com idade. Fiquei tão resolvida, animada, que o mundo inteiro não bastaria para me opor obstáculos. Que Deus que dava essa força, esse ânimo. Falemos rapidamente da vocação à penitência. Já falamos um pouco na primeira parte do recolhimento. Quando jejuardes, não tomeis ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam, já receberam a sua recompensa. Então há uma chamada penitência, que Jesus vai deixar mais claro em outra frase: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisamos seguir o conselho também de São Paulo: precisais deixar a vossa antiga maneira de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. Precisais renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus na verdadeira justiça e santidade. Então, despojar do homem velho, e normalmente é necessário sacrifício. Quanto à preguiça, é preciso aproveitar o tempo. Para vencer o egoísmo, é preciso dedicar tempo aos outros. Contra a ira, é preciso muitas vezes calar e sorrir mais. Então, tudo isso custa sacrifício. A gente precisa fazer sacrifício para ir contra as nossas tendências, contra as nossas más tendências. Precisamos sair de nós mesmos, servindo melhor em casa, no ambiente de trabalho. E precisamos nos mortificar, nos sacrificar. Não dormir fora de hora, não perder tempo na internet, ter um horário para dormir, ter um horário para acordar. Tratar os outros com caridade, modificando às vezes os apegos afetivos, as simpatias, antipatias que podemos ter, não dá tanta importância a isso, tratar todos bem. Veja, às vezes chega a quaresma e as pessoas vêm falar com o sacerdote e eu pergunto: quais são as mortificações da quaresma? Aí eu fico um pouco decepcionado, porque o pessoal não tem muita criatividade, não. A maioria dos homens fala: não vou tomar cerveja, né? A maioria das meninas fala: não vou comer chocolate. Aí eu falei: mas esse é o ponto de conversão? Eu falei: tudo bem, não estou falando que essas modificações não sejam boas, são boas, mas normalmente não é o ponto da conversão que Deus te pede. O ponto é outro. Tu oferece essas modificações para a tua conversão, mas o principal é a gente colocar a modificação no ponto da conversão. Se eu sou irado e brigo, eu vou lutar para não brigar, para ser amoroso. Então, esse é o ponto. Depois, tudo bem, eu te ofereço não comer chocolate, não tomar cerveja, por essa intenção, para que Deus me conceda a graça de eu me converter no ponto que eu tenho que me converter. Então, às vezes, é mais importante sorrir. Uma pessoa que tem a cara sempre fechada, então, a modificação da quaresma vai ser sorrir para os outros. Pode ser muito mais importante do que não tomar cerveja. Vencer ressentimentos.
vencer mágoas, né? Uma pessoa que é muito suscetível, que tudo machuca, tudo fica guardando coisa, perdoa, esquece, né? Pede a graça de Deus de esquecer as mágoas do passado. Às vezes tem pessoas assim, uma pessoa me comentava, nossa, eu não via meus amigos há muito tempo. Aí, quando teve a reunião da turma, eu comecei a lembrar todas as fases que eles tiveram comigo nos anos. Fala, mas esquece isso, lembra de coisas boas, né? Você vê que a pessoa vai guardando tudo de errado, né? Tem pessoas que não são assim, hein? Que só guardam coisas boas. São José Maria era uma pessoa assim. Quando tinha 50 anos de sacerdócio, fala, um olhar para trás e tudo alegria. Ele que passou por guerra, passou por ofensas, calúnias, não guardava essas coisas. Guardava as coisas boas. Às vezes uma boa modificação, esquecer as coisas ruins da vida e olhar para as coisas boas. Bem, oferecer modificações corporais também, né? Não digo que são importantes, né? São José Maria falava que não confiava muito nas modificações e muito da imaginação, dos sentidos internos, a pessoa não colocava alguma também corporal, mas às vezes não é o mais principal. Então, que examinemos, né, aproveitemos esse recolhimento para, primeiro, eu reservo todo dia um tempo para conversar com Deus, faço oração para descobrir qual é a vontade de Deus com relação à minha vida, compreendo isso, que eu preciso falar sinceramente com Deus, ter amizade com Deus, intimidade com Deus. Eu vou procurar fazer uma lista de mortificações que me ajude a vencer o homem velho, que me ajude a parecer mais com Cristo, de ser um homem novo. Então, tem mortificações que me ajudem a servir os outros, tornar a vida agradável aos demais, evitando palavras agressivas, iradas, etc. E pedimos a Nossa Senhora, né, que era uma alma de oração, né, que sempre estava rezando. Vemos a simplicidade com que Nossa Senhora, na boda de Caná, fala com Jesus. Né? Simplesmente diz, eles não têm vinho. Pronto. Né? Jesus já entendeu tudo, né? E vai fazer um milagre. Né? Mas com que simplicidade Nossa Senhora fala, com que confiança. E Jesus não consegue negar nada à sua mãe, que não nega nada a ele. Então, que peçamos a Nossa Senhora, né? Que entremos para o caminho de busca de santidade, que é busca de oração, de mortificação e de obras de misericórdia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Todos os anos, Nosso Senhor nos oferece, na Quaresma, um tempo de oração e de penitência, como preparação para a Páscoa. Em que aspectos da minha vida Deus está esperando uma conversão do meu coração? Eis como deveis rezar: Pai nosso que estais nos céus. Procuro reservar momentos diários de diálogo com Deus, cheios de intimidade, em que falo com Ele do que me aconteceu, de como me sinto, das minhas esperanças e dos meus sonhos, do que precisam os que estão mais próximos a mim, etc. Creio realmente que Deus é meu Pai? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está escondido.
e teu Pai, que vê no escondido, te dará a recompensa. Na minha oração, procuro dirigir-me a Deus, falando do mais íntimo do coração. Como preparo o ambiente de recolhimento para conversar com tranquilidade com Jesus? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Estou convencido de que o espírito de penitência consiste principalmente em aproveitar essas abundantes miudezas, ações, renúncias, sacrifícios, serviços, que encontramos cada dia no caminho, e formar assim um ramalhete no fim do dia, um belo ramo que oferecemos a Deus. A vida cristã é um constante começar e recomeçar, um renovar-se cada dia. Cristo ressuscitará em nós se nos tornarmos participantes da sua cruz e da sua morte. Como posso acompanhar melhor Nosso Senhor nesta Quaresma? Pratico o jejum, consciente de que é um convite para lembrar que o alimento que sacia a fome e a sede do ser humano é, fundamentalmente, o próprio Deus? Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. Deus está continuamente à nossa espera. Procuro recorrer à misericórdia de Deus com esperança, sabendo que a confissão inunda de alegria e de força. Ato de contrição.